Glória a Deus. Abra, por favor, comigo a sua Bíblia lá em João capítulo 6. João capítulo 6, verso 22. Hoje nós iremos falar um pouco mais sobre o Evangelho de Cristo, e mais precisamente sobre as marcas de Cristo. Amém? Enquanto você vai abrindo, eu quero fazer algumas perguntas e trazer vocês para aquilo que nós iremos ministrar essa manhã. E a minha pergunta é: qual tem sido a sua motivação em buscar a Jesus? Quando nós falamos que nós vamos buscar a Jesus, qual tem sido a nossa motivação, qual tem sido o nosso desejo, por que nós estamos reunidos num lugar como esse, ou por que nós decidimos um dia entregar a nossa vida a Jesus? O que tem realmente movido a nossa vida? Será que estamos buscando Jesus simplesmente porque nós queremos bens materiais, queremos ser bem-sucedidos, queremos ter sucesso em tudo aquilo que nós fazemos, não queremos ter problemas, queremos ser aceitos, queremos ser amados? E tudo isso são motivos até válidos quando nós estamos buscando a Jesus. Mas a nossa principal motivação não pode ser apenas essas coisas. Nós não podemos estar procurando a Jesus apenas por algo que Ele pode me dar. Eu não posso estar procurando a Jesus simplesmente por benefícios naturais e terrenos, mas eu preciso buscar a Ele por quem Ele é, pela sua santidade, pela sua presença, pela sua majestade, por aquilo que Ele faz. Sabe, queridos, quando nós buscamos a Cristo, ou quando nós buscamos a Jesus simplesmente por coisas materiais, no dia em que talvez esse desejo natural nosso não for nos dado, não for nos proporcionado, talvez nesse dia nós decidimos não seguir mais a Jesus. E isso é um alerta importante para as nossas vidas. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos viver uma vida miserável, uma vida, custosa, uma vida no qual as bênçãos do Senhor não nos alcançam. Não é isso que eu estou dizendo, mas estou trazendo equilíbrio para a nossa motivação naquilo que estamos a buscar. Porque se o nosso coração apenas busca bens materiais e coisas naturais, que evangelho estamos vivendo? Nós estamos em uma geração onde nós temos tudo a um clique. Nós estamos acostumados a sermos bombardeados de notícias como: seja próspero, seja rico, clique aqui. Seja um novo empresário de sucesso, arraste aqui. Compre este curso, faça esse treinamento, aprenda comigo, se forme, faça mais. E nós achamos que o Evangelho agora se resume a isso, no qual eu simplesmente arrasto para cima e as bênçãos do Senhor me alcançam e está tudo certo. Mas o Evangelho de Cristo não nos chama a viver uma vida dessa forma. O Evangelho de Cristo nos chama a viver uma vida com as marcas de Cristo. Umas marcas de amor, com marcas de santidade, com marcas de entrega, com marcas de busca a verdadeiramente a face de Deus. E não simplesmente aos benefícios que a salvação nos traz. A salvação nos traz inúmeros benefícios. A salvação nos traz acesso a locais que nós não teríamos acesso. A salvação nos traz bênçãos no qual nós não seríamos participantes naturalmente se não fosse a intervenção divina. Mas o Evangelho não se resume a isso. Queridos, nós não somos o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Cristo, a sua santidade, a sua majestade, o seu poder. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o Evangelho, não sou eu, não sou você. Nós não somos o ponto fraco de Deus, queridos. Se você já ouviu falar sobre isso, isso é uma das maiores heresias que o mundo tem anunciado. Você não é o ponto fraco de Deus. Você é fruto de um penoso trabalho. Você é fruto e um resultado de alguém que entregou a sua vida numa cruz, quando você não valia nada. Não porque você merece algo, mas porque Ele decidiu te amar. Não somos nós que vamos atrás do Senhor, mas é a graça dEle que nos atrai a viver essa vida. Por isso devemos viver esse Evangelho. Um Evangelho que traz marcas em si, marcas de renúncia, marcas de arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Nós precisamos entender que nós somos amados por Ele.
Mas nós não fomos amados por Ele apenas para ter acesso a coisas. Nós fomos amados para ter acesso à sua presença. Nós fomos amados para ter uma mudança real e genuína de vida. Entendemos que nós não estamos mais reféns e presos ao que o mundo dita como um sucesso. O sucesso não é aquilo que o mundo diz que é o sucesso. O sucesso é eu cumprir a vontade de Deus na minha vida. E se para isso for necessário eu ir para um lugar onde não tem recursos financeiros, para anunciar o Evangelho, para talvez não tomar água que tenha saneamento básico, mas para anunciar o Evangelho, isso é sucesso para mim, queridos. Se Cristo me chamar a viver em uma nação onde eu tenho a oportunidade apenas de anunciar a Jesus uma vez, porque depois disso eu serei morto, isso é sucesso, isso é o Evangelho. Nós estamos acostumados a ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, e achamos que o Evangelho se resume a isso, mas o Evangelho de Cristo ele é muito mais profundo que isso, queridos, e nós precisamos entender esse verdadeiro Evangelho, nós precisamos viver esse verdadeiro Evangelho, porque é esse Evangelho que transforma vidas, é esse Evangelho que restaura famílias, é esse Evangelho que tira pessoas da escravidão do inferno, da morte, e transporta eles para um reino de justiça, paz e alegria no Espírito. A salvação não nos custa nada, mas viver o Evangelho deve nos custar tudo. Nós precisamos entregar tudo a Ele, porque Ele não poupou o seu Filho, Ele deu todas as coisas com Ele para nós, e viver o Evangelho é isso, não é viver achando que porque eu vi, porque eu toquei, porque eu senti, Deus não vai ser irresponsável de me dar. Quem lhe disse isso, querido? Em Hebreus tem exemplos de pessoas que haviam promessas e elas não acessaram essas promessas, por quê? Porque foram martirizadas por amor a Cristo. Que evangelho é esse que nós estamos achando que Deus tem alguma obrigação a fazer algo que eu desejo? Não, Deus tem obrigação com a sua palavra, mas Ele não é refém de fazer os meus desejos, sou eu que sou servo dEle, não é Ele que é o meu servo. Sou eu que decido servir a Ele, não Ele servir a mim. Queridos, eu sei que muitas pessoas aqui são pais. E eu sou pai, eu tenho o maior desejo, amor e gosto de presentear os meus filhos. E não meço recursos para isso. Mas que amor miserável seria se os meus filhos apenas me procurassem por aquilo que eu posso lhes dar. Será que o dia em que eu sei que o meu filho não tem maturidade ainda para conduzir um carro, eu falo para ele que eu não vou lhe dar um carro, ele vai ficar chateado comigo e vai dizer, não te amo mais, pai. Por quê? Porque não me destes um carro. Que amor é esse que estamos construindo? Que amor é esse que nós achamos que, se porque algo não aconteceu da forma que eu planejava, da forma que eu esperava, já não é mais verdadeira, essa palavra já não é mais verdadeira, o amor de Deus já não é mais real. Quantas pessoas entregaram a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje anunciando essas verdades, falando sobre o amor de Jesus, falando sobre o seu Evangelho. Essas pessoas tinham desejos, tinham vontades. A Bíblia fala que muitas delas foram arrancadas da terra. Eu não sei você, mas tem uma diferença entre você colher uma flor e você arrancar uma flor. Quando você arranca, você tira a raiz e não produz novo fruto naquele lugar. Quando você colhe uma flor, por mais que aquela flor saia, outra vai crescer no seu lugar. Quando a Bíblia fala que essas pessoas foram arrancadas, significa que a descendência daquela família, se calhar, morreu ali. E por que elas fizeram isso? Porque elas amaram a Jesus verdadeiramente. Não tornaram a sua própria vida como valiosa, mas decidiram viver o Evangelho integral. Decidiram viver verdadeiramente o que a palavra nos instrui. Glória a Deus. Eu sei que você já abriu em João capítulo 6, mas só para dar um contexto para vocês o que esse texto diz. Um pouco antes
a Bíblia vai falar sobre o milagre no qual uma multidão foi alimentada com apenas poucos pães e poucos peixes. Houve um milagre de multiplicação e aquelas pessoas se fartaram, ficaram cheias, satisfeitas, e sobrou alimentos a ponto de guardarem cestos de comida. E naquela noite também tem a passagem clássica, que quando Jesus anda sobre as águas e assusta, né, os seus discípulos que estavam a aguardar no barco. E no verso 22, fala como foi a manhã a seguir aquele milagre. Nós tivemos o milagre da multiplicação de pães e peixes, depois tivemos o milagre de Jesus andar sobre as águas. Tudo isso aconteceu entre um final de tarde e uma noite. E agora, na manhã seguinte, Jesus está na praia e as pessoas chegaram até ele. E no verso 22, em João capítulo 6, diz assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Até aqui tudo bem. Aquela multidão dormiu à beira da praia. Quando acordou, cadê Jesus? Cadê os discípulos? Ué, só tem um barco aqui, cadê os outros que estavam aqui? E eles perceberam então o quê? Que Jesus e seus discípulos tinham partido. E eles, naturalmente, depois de terem vivido tantos milagres, falaram: precisamos seguir Jesus. Onde está Jesus? Vamos atrás de Jesus. E verso 25: quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Ou seja, aquela multidão indagou a Jesus dizendo: Jesus, quando você chegou aqui? Por que você está aqui? Por que você não está lá na beira da praia junto conosco? E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Ou seja, Jesus entendeu qual era a motivação no coração dessas pessoas. Essas pessoas não estavam à procura de Jesus por conta dos sinais, prodígios e maravilhas que ele tinha feito, por reconhecer a divindade de Cristo, por reconhecer o poder transformador de Jesus. Elas estavam buscando ele apenas porque estavam de barriga cheia. E elas perceberam que se seguir Jesus, eu vou me alimentar todo dia sem precisar trabalhar, e está tudo certo. E Jesus fala: por que vocês estão me procurando por isso? Vocês deveriam estar procurando o que? A comida que não estraga, o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, vocês deveriam estar me procurando por quem eu sou, não por aquilo que eu estou te dando. E quantas vezes nós não podemos estar nessas condições, buscando a Deus apenas por uma bênção, apenas por um resultado, apenas por um sucesso, apenas por uma aprovação, e se esquecemos de quem Ele é, a sua essência, o seu poder e a sua autoridade. Não estou dizendo que nós não devemos ser abençoados, queridos, não é isso. A palavra de Deus nos garante acesso a essas coisas, mas a nossa motivação não pode ser essa. Precisamos trazer equilíbrio para essas coisas. Precisamos entender que Jesus, Ele merece a nossa adoração e o nosso louvor, mesmo se as coisas não correrem da forma que eu espero, mesmo que as coisas não aconteçam da forma que eu planejo. Ele continua sendo bom em todo o tempo. Nós precisamos amar a Ele por quem Ele é. Nós precisamos buscar Ele por quem Ele é. Viver o seu Evangelho trazendo conosco as suas marcas. Marcas de amor. Marcas de entrega. Abrir mão de tudo por Ele. Se a sua reputação vale mais que Jesus, querido, está na hora de você rever o Evangelho que você está vivendo. Se você talvez apenas posta coisas na sua rede social de Jesus porque você quer ter mais seguidores, está na hora de você rever o seu coração. Se você ministra porque você está em busca de uma oferta, está na hora de você rever o seu coração.
Se você busca a Deus porque você quer algo em troca, está na hora de você rever o seu coração. Viver o Evangelho é bem mais profundo que essas coisas. Todas essas coisas são lícitas e necessárias para a nossa vida, sim. Mas a nossa motivação não pode ser essa. Precisamos buscá-lo por quem Ele é. Porque Ele prova o seu amor para conosco. Ele realiza sinais, prodígios e maravilhas em nosso meio. Como podemos negar a sua existência? Como podemos rebaixá-lo a algo que Ele pode me dar naturalmente? Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos fazendo orações tipo, Deus me dá um carro porque eu preciso ir para a igreja. Talvez seja o motivo de nós revermos o nosso coração e mudarmos essa oração, em ser, Pai, eu estou indo para a igreja porque o Senhor merece a minha adoração, nem que eu vá a pé, mas eu sei que o Senhor é um Deus bom e o Senhor vai me dar um carro. Entende a motivação como é diferente? Eu não estou barganhando com Deus, eu reconheço a autoridade, a excelência dEle, o domínio dEle, a santidade dEle, não importa se Ele vai me dar ou não. O que importa é que eu estou alinhado em servir a Ele de coração. Não buscando o pão que Ele vai me dar para me alimentar, mas buscando Ele, que é o pão verdadeiro, o pão da vida. O pão que se eu me alimentar dEle, jamais eu terei morte, jamais terei fome, eu viverei eternamente. Como esperamos nos relacionar com Ele pela eternidade, se aqui na terra nós não estamos buscando por coisas terrenas? Queridos, no céu não vai ter avião, no céu não vai ter carros, no céu as ruas são de ouro, para mostrar para você que aquilo que as pessoas se matam aqui na terra, lá não vale nada. O que vale lá é o quê? A presença dEle, no qual todos os anjos estão diariamente dizendo, Santo, 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 Santo. Essa é a nossa motivação, essa deve ser a nossa principal motivação em buscar a Ele. Eu sei que vocês estão olhando para mim, assim como aquelas pessoas falaram para Jesus. Que dura palavra. Mas queridos, nós não estamos aqui para acariciar seu ego. Eu não estou aqui para ser aprovado por você, mas estou aqui para anunciar um evangelho que realmente transforma. Eu não estou aqui para, chatear você, dizer que você está errado, não. Mas estou dizendo para você que o caminho que Cristo nos desenhou é um caminho que nos custa coisas. Mas por quê? Por amor que nós temos a Ele. E Deus, Ele nos ama tão grande, de uma maneira tão extravagante, que Ele nos dá todas as coisas. Mas a única coisa que Ele nos pede é o nosso coração nele. Se o nosso coração estiver nele, Ele não tem problema de te dar prosperidade, de te abençoar, de fazer com que você seja próspero, influente. Agora, se você negocia o seu coração com essas coisas terrenas, você não está servindo ao Senhor, você está servindo ao Senhor desse século. E isso Ele não negocia. Em João capítulo 6, Jesus vai continuar falando para os seus discípulos sobre o que é o pão da vida. E Ele vai falar que Ele é o pão da vida. Ele vai fazer comparativos com a antiga aliança, dizendo, olha, na época de Moisés, os seus antepassados, eles comeram maná, que era um pão, um alimento natural, e todos eles morreram. Mas o que eu lhes digo é, se vocês comerem do meu pão, da minha carne, vocês terão vida eterna. O que Jesus está querendo nos trazer de entendimento é, quando você procura coisas naturais, terrenas, coisas que apenas vão te agregar aqui nessa vida, você vai morrer e nada disso vai com você. O povo no deserto comia maná todos os dias, e todos eles morreram, mas aquele que comer o pão da vida, esse viverá eternamente. Ou seja, se você me buscar por quem eu sou, pela minha santidade, pela minha integridade, por aquilo que você encontra em mim, você vai viver eternamente, porque você vai ter acesso a uma vida que você jamais imaginou ter antes. E essa multidão, quando ouviu essas palavras de Jesus, todas celebraram, ficaram contentes e alegres, saíram pelas ruas anunciando o Evangelho.
Foi isso? Infelizmente não, queridos. Infelizmente não. E quantas vezes no mundo nós também estamos vivenciando essas coisas? Pessoas estão seguindo um evangelho no qual apenas diz que elas podem fazer o que elas quiserem, que elas podem viver da forma que elas quiserem. Isso não é o evangelho de Cristo. Não se percam. Não prestem os seus ouvidos a essas porcarias, que vão te levar à ruína e à perdição. Mas concentre-se em viver verdadeiramente o evangelho de Cristo na sua vida. Eu sou uma das pessoas que mais gosto de pregar sobre fé, gosto de pregar sobre sermos abundantes, prósperos, e está tudo certo, e é isso mesmo, Deus nos conquistou essas coisas para nós. Mas nós precisamos trazer equilíbrio na nossa vida, e trazer a nossa realidade aonde o nosso coração tem que estar. O nosso coração tem que estar em Jesus, em cumprir a sua vontade. Mesmo que isso nos custe tudo. Talvez para você pode ser que Deus projetou você para você ser próspero durante toda a sua vida, ser influente e impactar as pessoas dessa forma, e está tudo bem. Mas talvez Deus te chamou para ser um mártir. E a minha pergunta é, e aí, está tudo bem também? Ou será que nós apenas decidimos seguir Jesus porque queremos ter uma vida boa? Mas e se nós tivermos que dar a nossa vida por amor a Ele? E se nós tivermos que largar as nossas famílias, os nossos familiares, os nossos filhos, será que nós estamos dispostos a viver esse evangelho? Será que estamos dispostos a verdadeiramente abrir mão de tudo aquilo que nos custa? Porque às vezes vir num domingo de manhã para nós parece ser algo custoso. Ah não, eu queria estar em casa, um dia tão bom como esse podia estar na praia. Podia. Mas se essa coisa tão mínima nos custa tanto, será que se Jesus pedir para que nós anunciemos o evangelho num lugar que vai nos custar tudo, será que estaremos prontos para isso? Será que estamos dispostos a trazer essas marcas de Cristo em nós? Ou será que estamos tratando tudo como natural e tudo certo? Nós precisamos verdadeiramente viver esse evangelho. Nós não podemos viver de qualquer forma. Nós precisamos verdadeiramente viver esse evangelho. Queridos, Cristo não deve ser seguido. Cristo deve ser vivido. O evangelho não é algo que eu decido seguir o evangelho. O evangelho é algo que eu decido viver o evangelho. Nós não estamos à busca das coisas de Deus, nós não estamos atrás de Jesus simplesmente por emoções, por experiências, mas por uma decisão nossa de segui-lo e amá-lo. Isso é viver o evangelho. No verso 60, em João capítulo 6, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram Jesus, Jesus disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada do que se aproveite, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo meu Pai. Agora, verso 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Sabe, queridos, que não sejamos nós essas pessoas, de deixar ele para trás, deixá-lo de seguir, simplesmente porque talvez as coisas não correram como eu planejei, mas que nós possamos verdadeiramente entender quem ele é nas nossas vidas. E Jesus, no verso 67, ele ainda pergunta para os seus discípulos, para os seus 12, vocês também não querem ir, não?
Já que está todo mundo indo embora, a multidão inteira, que até ontem estava celebrando, porque estava com a barriga cheia, porque viu o milagre, nossa, ele é o enviado de Deus. Agora, porque eles foram confrontados que a motivação deles estava errada, que eles não estavam entendendo quem era o pão da vida, que eles não estavam entendendo e não estavam reconhecendo que ele era o Filho de Deus, eles decidem então abandonar a Jesus, e aí Jesus, de certa forma, fica até indignado ali, fala assim, então, vocês também não querem ir não, já que está todo mundo indo? Então Pedro lhe respondeu, Senhor, para onde iremos, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus. Queridos, que revelação preciosa Pedro teve nesse instante. Para onde iremos, se só Tu tens a palavra de salvação, só Tu tens o caminho de vida eterna? O que adianta eu negociar e abandonar a você e viver a minha vida da forma que eu acho que tenho que viver, buscando aquilo que eu acho que eu tenho que buscar? Se o único caminho que me dá acesso à vida eterna é seguir você, mesmo que isso me custe tudo, eu prefiro ficar com você, porque você é o Santo de Deus, você é quem foi enviado para assumir a minha dívida, para morrer por mim numa cruz, para que eu pudesse me relacionar com você. Para onde eu vou? Escolher as obras da carne que me levam à perdição, à morte e não trazem nada? Ou eu vou escolher aquele que tem palavra e vida? Nós precisamos escolher o Evangelho diariamente, porque muitas vezes nós vamos ser confrontados, queridos. Sabe, queridos, um dia desses eu vi um vídeo que me chamou bastante a atenção, de um pai que estava ministrando num culto, algumas semanas depois que seu filho havia sido morto por engano, dentro de uma favela no Rio de Janeiro. E naquele instante, ele fala um pouco sobre isso. Que ele fala, será que nós seguimos Jesus apenas porque a nossa vida está correndo tudo bem, está boa? Mas e se acontece uma injustiça conosco? Então não seguimos mais a Jesus? Esquecemos o seu amor e o seu Evangelho? Sabe, eu como pai, aquilo me custou a perceber, porque você consegue se pôr na figura daquela pessoa, de se sentir injustiçado, de se sentir talvez abandonado, por algo que aconteceu, mas Deus não era culpado daquilo, aquilo aconteceu. Agora qual é a reação? Amaldiçoa o seu Deus e vai embora? Ou você permanece porque sabe que só nele tem caminho para a vida eterna? Queridos, talvez, pode ser que situações aconteçam em nossas vidas. Eu creio que nós somos livrados e guardados por Deus. Eu não estou querendo trazer aqui para a gente um entendimento que nós precisamos sofrer as coisas, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que, mesmo que isso aconteça, nós temos uma verdade que nos garante que nós teremos vida eterna. Então, se eu não vou ver o meu filho mais durante 20 anos aqui, não tem problema, porque na eternidade ele vai estar comigo. Agora, muitas vezes nós esquecemos do senso de eternidade, e achamos que a nossa vida se resume a 60 anos, 80 anos que passamos nessa terra, e quanto mais próximo vamos chegando dessa idade, achamos que a nossa vida está a acabar, e começa a bater um desespero, o que eu fiz da minha vida, o que eu fiz da minha vida. Querido, se você não viveu o propósito de Deus na sua vida, não adianta ser nessa terra ou na eternidade. Você precisa entender que a sua vida não se resume aos anos que você passa aqui, isso aqui é apenas uma pequena parte de tudo aquilo que você vai viver. Agora você precisa focar naquilo que realmente importa, que é servir ao seu Senhor, servir a Deus, mesmo que isso lhe custe tudo. Nós não devemos apenas buscar pelos nossos próprios interesses, mas quando nós buscamos Deus com o nosso coração, realmente em espírito e em verdade, Ele nos dá todas as coisas. A Bíblia fala que aquele que não poupou o seu filho, por amor, como não nos dará com Ele todas as coisas? Agora, o nosso coração tem que estar nele, para Ele dar todas as coisas. A Bíblia fala, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo, e lhes será feito, concedido. Ou seja, eu preciso estar nele, a palavra dele precisa estar em mim, para que aí sim a minha oração tenha resultado. Não é apenas eu fazer uma oração e viver a minha vida da forma que eu acho que eu tenho que viver, fazer as coisas que eu acho que eu tenho que fazer.
Não, eu tenho que decidir viver o que Ele tem para a minha vida. E eu lhe garanto que quando você decidir viver o que Ele tem para a sua vida, não importe se seja dar a sua vida por amor a Ele, você vai ser o homem mais feliz dessa terra, você vai ser a mulher mais feliz dessa terra. Talvez se você não está sentindo alegria dentro do seu ser, talvez você achando que a sua vida não tem sentido, pode ser que você não entendeu qual é o seu propósito. E hoje é um dia que você pode reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas e dizer: Deus, eu decido viver o seu propósito na minha vida. Abra os meus olhos do entendimento para que eu possa perceber aquilo que o Senhor tem para mim, e que eu possa viver e caminhar em direção a isso. E quando nós decidimos fazer essas coisas, aí sim nós acessamos um lugar, sabe, de abundância em Deus, porque o nosso coração não está nas coisas. E sabe por quê, queridos? Porque imagina que Deus te abençoe e te torne próspero e rico, e de repente Deus fala o seguinte: venda tudo, entregue e agora vá para outra nação. Se o seu coração não estiver em Deus, você fica paralisado. Se o seu coração não está em servir a Deus integralmente, essas decisões que lhe custam vão lhe paralisar. Agora, se você serve a Deus integralmente, não importa o comando que Ele te dá, você vai agir em fé, porque o mesmo Deus que te fez prosperar aqui, Ele pode te fazer prosperar em qualquer lugar da terra. O mesmo Deus que te fez crescer aqui, pode te fazer crescer em qualquer lugar da terra. O mesmo Deus que disse coisas ao seu respeito e se cumpriu, se Ele disse, vai se cumprir. Mas para isso eu decido então o quê? Viver a Ele, não viver as coisas. Porque se eu me apego a essas coisas, queridos, eu fico refém delas e eu não faço mais nada. E aí eu posso estar num lugar de plena suficiência, num lugar de sucesso natural e viver uma vida desgraçada, triste por dentro, oprimido por dentro, como se nada tivesse sentido. Quando eu estou vivendo o meu propósito, você percebe claramente, porque existe uma alegria e um vigor dentro de você, que não importam as circunstâncias, não importa o que aconteça, não importa as perseguições, não importam as críticas, não importa as calúnias, as injustiças que possam acontecer, nada disso vai te parar, porque você sabe que você está no centro da vontade de Deus, cumprindo o propósito dEle para a sua vida, vivendo o Evangelho dEle. E é isso que Deus está nos chamando essa manhã, a vivermos o centro da sua vontade, a colocarmos o nosso coração aonde? Nesse lugar, em Jesus, não naquilo que Ele pode nos proporcionar, até porque Ele já nos proporcionou tudo, mas por ser quem Ele é, por buscar a sua presença, por buscar a sua santidade, por buscar cumprir o propósito dEle aqui na terra, sendo os seus pés aqui na terra, sendo as suas mãos aqui na terra, sendo a sua voz aqui na terra, sendo o seu abraço aqui na terra, sendo aquele que vai amar as pessoas como Ele amou. Quando eu vivo um evangelho apenas voltado para mim, onde eu sou o centro, eu não me importo com o meu amigo, eu não me importo com os meus familiares, eu não me importo com quem está próximo de mim, porque está tudo bem comigo, eu estou indo bem, eu estou alimentado, eu tenho uma casa, eu estou sendo bem sucedido, e eu esqueço de olhar para aqueles que estão à minha volta, e falar sobre o amor de Jesus para essas pessoas também. Agora, quando Ele é o centro, todas essas coisas não me prendem, porque o meu amor, na verdade, é o amor dEle, eu olho com os olhos dEle, eu tenho a compaixão que Ele tem, eu tenho o cuidado e o zelo que Ele tem, porque o meu prazer é fazer a sua vontade, eu me deleito em cumprir a vontade dEle, eu me deleito em fazer a sua vontade, e aí quando eu faço isso, todas essas coisas perdem o valor. A prosperidade vai nos acompanhar, as bênçãos do Senhor já nos seguem, nós somos prósperos, somos benditos e abençoados nele. Agora nós precisamos buscar Ele cada vez mais, porque quanto mais nós buscamos Ele, mais essas coisas perdem valor.
Quanto mais eu busco ao Senhor, a sua santidade, a sua beleza, a sua presença, mais as críticas perdem o valor, mais os julgamentos perdem o valor, mais as injustiças perdem o valor. Nós precisamos amar verdadeiramente a Jesus, porque Ele é o Santo de Deus. E glória a Deus que Ele nos abençoou, que Ele nos deu todas as coisas. Mas mesmo que se Ele não tivesse dado, nós deveríamos amá-lo igualmente, porque Ele é digno de ser amado, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno do nosso esforço, Ele é digno, sabe, da nossa devoção, da nossa entrega, de abrir mão de tudo aquilo que nos custa. Viver longe do pecado nos custa, porque a nossa carne é tendenciosa a querer cair no pecado, mas é esse custo que eu decido viver e entregar a Jesus, é essa marca que eu desejo trazer na minha vida, marca não de viver os meus próprios sonhos, os meus próprios desejos, a minha própria vontade, mas viver a vontade dEle. Sabe, é fácil às vezes a gente decidir viver a vontade de Deus, quando é para nos levar para um outro lugar melhor. Estava no Brasil, Deus falou, vá para Portugal, você vai ser uma bênção lá. Amém, glória a Deus, embarquei no primeiro voo e vamos embora. Por quê? Porque é algo melhor. Mas se Deus te chamasse hoje para ir para o interior da Bahia, lá na cidade do Jardiel, não tem nem água, estou brincando, tem sim, né? Ou então, se Deus te chamar para pregar numa tribo indígena, num povo afastado, talvez você só tenha um bilhete de ida, não tenha garantia de volta. Será que a sua motivação e alegria vai estar igual? Ou será que você se moveu para cá simplesmente por aquilo que o país está lhe dando? Infelizmente, nós como pastores estamos cansados de ver pessoas que chegam aqui no primeiro dia motivados. Pastor, Deus me mandou para cá. Eu, glória a Deus. Tenho uma palavra para essa nação, glória a Deus. 2 semanas depois o cara só está viajando na Europa toda e esqueceu da palavra, da nação e do chamado de Deus. Eu não tenho problema que você viaje não, queridos, eu quero que vocês conheçam mesmo, é importante. A gente já conhece hoje, depois a gente vai conhecer mais quando a gente estiver reinando com Cristo aqui. Mas a nossa vida não pode ser isso. Porque se for apenas as coisas que o Evangelho está me proporcionando, o dia que o Evangelho me proporcionar, glória a Deus, fui muito bem recebido lá no Brasil, como a Laís aqui até falou, testemunhou, fiquei em hotéis muito bons, glória a Deus pela generosidade dos irmãos, mas querido, se eu tivesse que dormir no chão, tá tudo bem também, se eu tivesse que dormir numa cadeira, tá top, eu não estou fazendo nada demais, apenas estou vivendo o Evangelho. Queridos, pessoas morreram por essa palavra, pessoas tiveram as suas peles arrancadas do corpo, pessoas foram queimadas vivo. Tem um mártir, eu esqueci o nome dele agora, que ele estava sendo queimado vivo, e chegou um momento ele fala assim, olha queridos, pode virar o corpo que esse lado já assou. Entende o sentido da pessoa de perceber que ela não está presa naquilo? Ok, vocês podem sacrificar o meu corpo, fazer eu sofrer aqui, mas o que me espera do outro lado é muito maior, então acelera aí que eu quero ir embora. A nossa confiança não pode estar nas nossas coisas. Se não há renúncias na nossa vida, não há marca de Cristo em nós. Nós precisamos decidir viver isso. Policarpo de Esmirna, que foi um discípulo de João, que foi queimado vivo, considerado um dos pais da igreja, pela história da igreja, antes de morrer ele disse, há 86 anos sirvo a Cristo, e Ele nunca me fez mal, como posso blasfemar contra o meu Rei e Salvador? Ele foi morto porque ele decidiu não negar a Cristo, e essa foi a sua frase. Inácio de Antioquia escreveu várias cartas enquanto ele estava sendo levado para Roma para ser devorado por feras. E ele viu o martírio dele como sendo uma participação no sacrifício de Cristo.
dizendo: sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras, para me tornar-me pão puro de Cristo. Olha o entendimento dessas pessoas. Elas verdadeiramente perceberam o sentido de viver o Evangelho. Não é fazer a minha vontade, é fazer a vontade de Cristo. Se eu tiver que sofrer por amor a Cristo, amém, eu sofro. Por quê? Porque a minha recompensa será melhor e maior. Então, que eu seja perseguido, que eu seja criticado, que eu seja caluniado, não tem problema. O que importa é que eu seja conhecido dEle. O que importa é que quando eu atravessar esse lado, Ele me receba dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É isso que importa. É claro que nós podemos sim viver uma vida boa aqui. Nós podemos sim ter acesso a coisas boas aqui na terra. Nós podemos, se o nosso coração estiver no lugar certo. Se a nossa motivação for a motivação correta. Senão nada, tudo isso é em vão. Ser rico não é sinônimo de sucesso, queridos. Pode ser para o mundo, mas sucesso para a gente é viver o Evangelho, é viver integralmente a vontade de Deus. A glória de Deus é nós sermos plenamente vivos, mesmo se estivermos morrendo por amor a Ele. É nós termos a certeza que a nossa vida não se acaba ali. Abra, por favor, Filipenses 3, eu vou encerrar nesse texto. Todos acharam? Diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, falsa doutrina, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de que alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso eu mesmo já o ter alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Verso 15: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresento,
Pois como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, e Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de que tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Ó amados, queridos, isso é viver o Evangelho de Cristo, isto é trazer as marcas de Cristo em nós, é decidir abrir mão de tudo aquilo que nós poderíamos nos gloriar em nós mesmos, para decidir viver a vontade dEle, para decidir ser conhecido por Ele, para sermos encontrados nele e Ele em nós. É isso que nos traz esperança, é isso que nos motiva, é isso que nos faz ir além, é isso que nos faz tomar decisões que podem nos custar tudo, não por algo que eu possa fazer, mas pelo amor que eu tenho por Ele, porque Ele não decidiu não abrir mão de tudo, mas Ele decidiu me amar, Ele decidiu se entregar por mim e por você, Ele decidiu subir em uma cruz. Ele não merecia, Ele não precisava fazer isso, mas Ele fez por amor a mim e a você, e o mínimo que nós podemos fazer é amá-lo da mesma forma. O mínimo que eu e você podemos fazer é se entregar a Ele da mesma forma, é desejar Ele da mesma forma, é buscar Ele da mesma forma, é ser intencional em buscar a Ele, é, sabe o que? Conhecê-lo e torná-lo conhecido. Se nós não o tornamos conhecidos, queridos, talvez é porque nós não estamos o conhecendo. Agora, para isso nós precisamos buscar Ele intencionalmente. Deus, eu anseio a Tua presença. Jesus, eu quero Te conhecer mais. Jesus, eu vim aqui para lhe prestar o meu melhor culto. Jesus, eu não vim aqui simplesmente buscando bênçãos, eu não vim aqui buscando bens materiais, eu não vim buscar nada, eu vim lhe entregar tudo, eu vim lhe entregar o meu amor, o meu coração, eu abro a minha vida, eu rasgo o meu coração diante de Ti, porque eu quero viver o Seu Evangelho na minha vida, eu quero viver a Sua vida para mim, eu quero viver o Teu propósito em mim, porque não existe alegria longe de Ti. Essa tem que ser a nossa oração, essa deve ser a nossa busca. O nosso coração deve queimar por amor a Cristo, mesmo que isso nos custe tudo. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de muito mais. Não considero que eu já tenha sofrido por amor ao Evangelho. Eu não considero nada do que eu abri mão na minha vida como algo custoso, em comparação àquilo que Ele fez por mim, em comparação ao amor dEle na minha vida. Ele me amou quando eu não valia nada, como eu agora, sendo justificado, não posso amá-lo da mesma forma. Como agora eu posso viver um Evangelho de qualquer forma? Como agora eu posso tentar buscá-lo apenas por interesses? Não, queridos, eu vou buscá-lo porque Ele é, eu vou buscar pela Sua santidade, pelo Seu amor, pela Sua presença, porque eu quero conhecê-lo cada vez mais, eu quero conhecê-lo cada vez mais, eu quero ser conhecido dEle, por amor a Ele, que a minha vida possa ser uma eterna expressão de amor e gratidão a Ele, que se eu tiver que dar tudo, abrir mão de tudo, que assim eu faça, porque mesmo tudo que eu possa estar lhe oferecendo para mim não é nada em comparação a tudo aquilo que Ele fez por mim. Por isso, decida hoje entregar tudo a Ele, decida viver tudo que Ele tem para você, decida viver o propósito dEle,
decida, sabe, se conectar a Ele, decida realmente andar nos caminhos dEle, decida viver a vida que Ele conquistou para você. Ele te ama, Ele deseja um relacionamento com você, Ele deseja falar sobre o seu futuro, sobre o seu propósito, Ele deseja te dar os próximos passos, Ele deseja te dizer o que você precisa fazer. Seja ousado nele, não se estribe no teu próprio entendimento, não se firme naquilo que você já tem, mas decida viver aquilo que Ele diz ao seu respeito, se mova em direção àquilo que Ele disse para você fazer, não fique parado, faça algo diferente, mas entre, sabe, de coração, de cabeça, se lance sem ressalvas.